anos de cadeia em regime fechado. A lei contra stalking, aprovada por unanimidade no Senado Federal, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e já foi publicada no Diário Oficial da União. O abrasileiramento do verbo inglês to stalk significa uma perseguição obsessiva que interfere na liberdade, na privacidade e até na segurança da vítima. Até a sanção da lei, não havia nada na nossa legislação que definisse como crime especificamente o stalking. Casos do tipo que acabavam sendo enquadrados como crime de perturbação à tranquilidade alheia. A autora da proposta, que virou lei, a senadora Leila do Vôlei, conversou com o Correio Debate sobre essa nova legislação. A gente recebe agora a senadora Leila, ela que é ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, defendeu a camisa da seleção por 18 anos e foi campeã olímpica. E também agora é a primeira senadora eleita do Distrito Federal e autora de uma lei que está gerando muita curiosidade, que é a lei de stalking. E a gente vai conversar com ela agora para tirar todas as nossas dúvidas. Senadora, boa tarde, seja bem-vinda. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Felipe, é um prazer estar com vocês aqui no Correio Debate. Na verdade, todos sabem que o stalking é um ato de perseguir, intimidar de forma contínua a vítima, causando a ela danos emocionais, físicos, e fazendo com que muitas vezes essa pessoa reduza o seu interesse de estar vivendo uma vida social, com medo de pessoas, com medo de frequentar ambientes por causa desse perseguidor. Na verdade, a lei, assim, para contextualizar um pouco da lei, ela é uma legislação de 1941 e ela era vista apenas como uma contravenção penal, né? Então era uma infração penal vista leve, e à época a pena gerava em torno de 15 dias a 2 meses ou multa, né? Hoje a gente sabe que com o advento da internet, a evolução do nível de informações e o acesso a essas informações, a sociedade mudou muito. Então, era necessário estabelecer uma nova legislação com relação ao ato do stalking. Então, nós, junto com a equipe, nós começamos a fazer um trabalho muito pautado também por uma matéria que nós vimos acredito numa TV, né, numa emissora de TV, falando dos danos emocionais que o stalking estava causando a muitas mulheres, principalmente que eram vítimas de perseguição em redes sociais, que essa é o maior índice. Porque muitas vezes o próprio perseguidor ele pode, porventura, frequentar os locais da vítima, mas os maiores níveis de perseguição hoje são nas redes sociais. Então, a gente vendo isso, inclusive, um dos casos citados foi da radialista Avelinda Robles, que é do Mato Grosso do Sul. Ela, inclusive, precisou sair da cidade, se mudar da cidade, porque ela estava sendo constantemente perseguida por um ouvinte da rádio. A gente vendo esses casos, conversando com vários grupos de mulheres, a gente percebeu que precisava realmente atualizar o Código Penal. Então, hoje a lei estabelece, né, uma pena que varia de 6 meses a 2 anos e multa, né? Hoje, o stalking sai da pena que é bem branda para uma pena que a gente entende que atende a essa demanda e que pode aumentar em até 50%, né, essa pena se o crime ele for cometido contra crianças, contra adolescentes, idosos, mulheres pela condição do sexo feminino, se ele for causado, né, essa perseguição foi causada por mais de 2 pessoas ou com até o uso de arma. Então, a gente percebe o aprimoramento e o avanço desta lei para ajudar principalmente as nossas mulheres. Durante a entrevista, eu conversava com alguns amigos e eles me questionavam sobre qual é o limite do stalking, o que é que pode ser tipificado nesse crime, até onde as pessoas podem ser consideradas abusivas e reconhecerem isso e voltar atrás ainda, ou até onde a vítima pode reconhecer, não, agora eu estou sendo de fato abusada nas redes sociais. Na verdade, o que se configura o stalking, né? As tentativas persistentes de aproximação, as mensagens insistentes, né, da pessoa,
às vezes até estar em ambientes, buscando estar constantemente também em ambientes em que a pessoa ela frequenta. Então, assim, o limite é justamente a percepção da pessoa e também a indicação da vítima de que está havendo um abuso, né, da presença daquela pessoa no cotidiano dessa vítima. Então, assim, esse limite ele é muito estabelecido até mesmo nessa sinalização da vítima. E do discernimento do perseguidor, né? Porque eu acho assim, você manda uma mensagem, se você não é correspondido, então, assim, está muito claro que não se quer um contato, né? E você insistir, isso realmente se configura, eu acredito. Inclusive, eu acho que a maioria das mulheres, de alguma forma, e com o tempo a gente vai percebendo melhor, né, essa própria interpretação da lei, né, de como esses avanços e essas condenações, a gente vai perceber melhor essa interpretação e, acima de tudo, os números, né? A partir do momento que já existe a lei, já existe uma pena, haverá as condenações, nós vamos ver o número de stalking que existe no Brasil, que não deve ser pouco. Sim, denunciar. Do stalking que a gente sabe que isso é um mal da sociedade atual. Assim, principalmente, como eu te falei, a questão das redes, né, da participação em massa nas redes sociais tem provocado muito assim, mazelas emocionais psicológicas, principalmente as mulheres. Então, eu acredito que vai ser um grande avanço no Código Penal a inserção do crime de stalking agora. Senadora, pessoalmente, a senhora já foi vítima de algum stalking? Já fui vítima. Enfim, a gente tem que entender, eu fui vítima quando eu era atleta, né? Assim, claramente um torcedor gostava, né? Enfim, gostava, mas acho que começou a confundir as emoções, e aonde eu estava, acabava o jogo, aquele torcedor estava ali, que não é problema nenhum. Mas a partir do momento em que a pessoa começa a usar de linguagem que não te deixa confortável, foi o meu caso, né? Começa a confundir essa relação de que, às vezes, de uma parte, apenas uma amizade, apenas uma relação formal, que passa para um outro mensagem na cabeça de uma pessoa, isso é muito complicado. Então, eu vivi isso com um torcedor, que ficou um bom tempo me perseguindo. Claro, gostava da minha ação como atleta, aquilo começou a me trazer alguns medos, né? Porque, ao mesmo tempo que essa relação estava estabelecida e que no primeiro momento eu aceitei, eu comecei a notar que ela não estava se tornando sadia. E a partir do momento que eu rejeitei, que eu comecei a evitar essa pessoa, ela começou realmente a me perseguir e me ameaçar. E aí gerando, de alguma forma, em mim um desconforto. E hoje eu entendo que era um stalking. Só para finalizar, que só deixar a sua mensagem para todo mundo que está nos assistindo agora, para que as pessoas se conscientizassem desse tipo de crime e também que as pessoas tivessem coragem de denunciar. Eu primeiro quero agradecer esse espaço, Felipe, e dizer que é importante, a partir do momento que a gente faz um trabalho aqui na casa, que foi um trabalho lindo, com a participação das mulheres, com a participação da Associação dos Magistrados do Brasil, entregar essa lei, principalmente para as mulheres, para aquelas pessoas que se sentem ameaçadas por algum perseguidor, a gente está realmente tentando melhorar a convivência em sociedade. Então, assim, eu peço particularmente às mulheres que elas não se intimidem. É importante denunciar, buscar uma delegacia e denunciar e fazer valer os seus direitos. Então, a lei do stalking, a 14.132, está aí para ajudar a todas nós. Ok, senadora, muito obrigado. Foi um prazer conversar com a senhora. Estamos sempre à sua disposição quando quiser voltar aqui. A gente debater qualquer tema que esteja aí no Congresso Nacional e a senhora esteja comentando ele, tá certo? Grata, amigo. Até mais. Um documento da Receita Federal levanta a possibilidade de os preços